para vocês é o mesmo, 80% das melhores contribuições. É assim que a gente faz o cálculo. Por isso que para a terceira geração e para a quarta geração, foi muito importante na negociação de carreira que a gente assinou em 2012, nós diminuímos o número de steps na carreira. Agora temos só 13 níveis na carreira, antes eram 17. Porque a gente entendia, passamos a entender a partir disso, que quanto mais rápido a pessoa chegar no topo, melhor. Isso é muito importante. Assim como foi muito importante também que a gente permitiu agora que as pessoas cheguem a professor titular por promoção e não por concurso, como acontecia antes. Não sei se vocês aqui já estão com o edital pronto. Na Química foi publicado ontem o edital. Então, a partir de agora, as pessoas podem chegar. Quem entrou como doutor, que é a imensa maioria hoje, chega no topo, pode chegar em titular com 19 anos de carreira. Então, eu sugiro fortemente que todo mundo que entrou na universidade depois de 2004, pense muito rapidamente em progredir na carreira. Não fique perdendo tempo, não. E pense que é média, né? Então, quanto mais rápido chegar no topo, melhor. Tanto para a terceira quanto para a quarta geração, porque o cálculo é o mesmo. Como faz para acelerar isso? Não tem como acelerar. O tempo menor é 19 anos. Mas o que faz é não deixar passar de 19 anos. A cada 2 anos, fazer sua progressão direitinho. No computador, no caso, na internet. Eu não sei como fazer isso. Depois a gente fala disso também. Na hora das perguntas, tu pergunta isso, a gente responde. Tá? Até para não mudar tanto de assunto. Eu diria que é a principal pergunta. Tá bom, a gente fala disso. Tu faz essa pergunta na hora e a gente responde. Tá? Bom, qual é a diferença então da terceira para a quarta geração? A quarta geração é limitada ao teto, como eu disse. No dia que fosse criada a Previdência Complementar, os servidores estariam sujeitos ao teto. Qual o teto? O teto do regime geral de Previdência Social, que é 4.390,24. Então, na hora que faz a conta da média, aquela que eu falei, dá 80% do último contra-cheque, como eu disse, né? Então, se a pessoa chegar com 80% do último, se, digamos, seja professor titular, que o ano que vem será 17 mil e não sei o quê, 80% disso está, obviamente, mais do que 4.390. Então, as pessoas passam a receber 4.390. Elas não podem mais, a partir de agora, receber mais do que o teto do regime geral de Previdência Social. Se a média for superior a essa, o valor que vale é o valor do teto, 4.390. Se a média for inferior ao teto, isso não vale para professor doutor, né, mas pode valer para técnicos, pode valer para professores 20 horas, aí o que vale é a média. Se ela for inferior ao teto, ela é inferior ao teto. Pronto. Bom, isso é melhor ou pior que a iniciativa privada, que é aquela pergunta, né? Uma das formas que a gente pode entender que foi feita a reforma, e eu explico aqui, e aqui eu dou nome aos bois, pelo menos na minha opinião, foi uma das motivações que fez o PT aprovar a reforma, foi a ideia de fazer a aposentadoria igual. Não, ela não é igual à iniciativa privada, ela é melhor que a iniciativa privada. Por quê? Porque lá o teto é o limite superior. Ninguém pode contribuir com mais do que 4.390. Ela contribui só até o 4.390. Nós contribuiremos só até 4.390. Vou explicar isso daqui a pouquinho. Só que eles não têm um limite. O teto para eles não é nenhuma garantia. Porque os reajustes são separados, as pessoas podem ir ganhando menos que o teto. E é isso que acontece na vida real, na iniciativa privada. Elas contribuem sobre o teto e ao passar dos anos vão diminuindo em relação ao teto. No serviço público, não. Quem bateu na média superior ao teto, ganha o teto. E vai continuar ganhando o teto sempre. Tá? Então essa é uma diferença importante com a iniciativa privada. Bom, se que a pessoa quiser ganhar mais, ela pode querer ganhar mais, claro, é porque nós ganhamos mais normalmente, né? O que ela tem que fazer? Ela vai ter que fazer algum tipo de contribuição para a Previdência Complementar. Isso não é nenhuma novidade. Na iniciativa privada já é assim. Qualquer pessoa que queira ganhar mais do que o teto, ou mais do que aquela média que ela pode fazer, ela vai ter que contribuir para uma Previdência Complementar. Qual é a novidade aqui? A novidade é que a reforma constitucional criou um fundo de Previdência Complementar para os servidores públicos. Um fundo que é só para os servidores públicos, é um fundo fechado. Não pode aderir a ele quem não for servidor público da União, que é o que eu vou explicar logo a seguir, que é a FUNPRESP, Fundo de Pensão dos Servidores Públicos, que é também uma diferença importante com a iniciativa privada, como a gente vai ver depois. Pode passar. Bom, é isso, né? A Previdência Complementar, ela foi na realidade regularizada por essa lei, a Lei 12.618, que foi aprovada no dia 30 de abril de 2012,
e ela criou, na realidade, o fundo de pensão para os servidores públicos. E aí esse dado cria a diferença da terceira para a quarta geração. A partir da criação do fundo de pensão, os servidores passaram a ser limitados ao teto de 4.390. Pode passar. O que é importante? Que a emenda constitucional definiu que isso deveria ser feito, mas isso só vigorou a partir de, como eu disse, com a aprovação da lei. Pode passar. A lei, na realidade, ela determina que o servidor público, aquele que ingressou antes da reforma, antes de 4 de fevereiro, ele tem 24 meses para optar. O que é isso? Isso, na realidade, as pessoas têm que tomar um certo cuidado. Essa data, esse prazo de opção, ele vale para quem entrou antes de 4 de fevereiro. Quem entrou depois de 4 de fevereiro não tem prazo nenhum de opção. Pode optar sempre. Tá? Depois eu vou explicar por que eu acho que tem que optar logo. Mas, independente disso, vamos falar agora desses 24 meses aqui. Isso aqui é por quê? Porque está dito na lei que pode entrar na FUNPRESP, pode virar da quarta geração, qualquer servidor público, que seja da terceira, da segunda ou até da primeira. Óbvio, da primeira não existe, né? Ninguém vai abrir mão da sua aposentadoria integral. Da segunda, provavelmente, também não. Mas da terceira, a pessoa que entrou antes de 2013, mas depois de 2004, ela pode sair do seu regime da terceira geração, do cálculo da média não limitado ao teto, e vir para cá. Por que ela faria isso? Bom, primeiro, tem duas possibilidades para responder isso. Porque ela acha que vai ganhar mais. Lá a conta é 80% e tal. Aqui eu vou ganhar o teto, mais um valor da Previdência Complementar. Depois a gente vai discutir quanto é que é. A pessoa pode achar que vai ganhar mais. Outro motivo, pode ser ideológico. A pessoa acha que isso é a melhor maneira de se aposentar. Que os fundos de pensão, que o mercado, etc., é a melhor maneira de se aposentar. Também é legítimo, não tem nenhum problema em relação a isso. O fato é que qualquer um que quiser optar, ele tem um prazo de 24 meses, ou seja, a data final é 3 de fevereiro de 2015. Portanto, essa aqui vai ser uma das últimas vezes que eu vou falar disso. Porque daqui a pouco, chegar fevereiro do ano que vem, não vai existir mais isso, só para quem entrou depois. Tá? Bom, essa pessoa que entrou depois, na realidade, da segunda ou da terceira geração, na realidade foi uma tentativa do governo de atrair as pessoas para o fundo. Ela vai pagar para eles uma parcela extra, que eu vou falar daqui a pouquinho, para compensar o tempo que ele contribuiu a mais do que vai contribuir aqui. Só que é importantíssimo para quem era a terceira geração. Está escrito na última linha. Essa opção é irrevogável e irretratável. Uma vez que optou, não tem mais como voltar atrás. Lembrando o seguinte, eu estou falando de regra de aposentadoria. Não usar a FUNPRESP como um benefício extra que qualquer um de nós pode fazer sem mudar a regra de aposentadoria. Isso também existe, eu vou falar disso depois. Eu estou falando aqui é de regra de aposentadoria. Pode mudar, pode me passar. Bom, a entrada na FUNPRESP, ela é opcional. Ninguém tem obrigação de fazer. Então, vocês não vão me vir aqui dizendo que vocês são obrigados a entrar na FUNPRESP. Porque a orientação do PROIFES e da DURGS, que está escrito aqui na cartilha, é a seguinte. Nós, o sindicato, temos a obrigação de informar. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, e fez quando escreveu a cartilha, e está fazendo em vários outros lugares, inclusive fora de Porto Alegre. Nós vamos informar tudo. E aí nós vamos dizer para vocês qual a opção a tomar, isso depende de cada um. O que eu vou dizer para vocês já agora, até para ir antecipando e para a gente não perder muito tempo. 2 situações, 4 alternativas. Quem é da terceira geração, 2004 até 2003? Pode optar? Pode. O que vai mudar? Se optar, se sair da terceira geração e ir para a quarta, vai ganhar o teto do regime geral, 4.390, se a média for superior a isso, obviamente, e aí o resto vai ter que ganhar a Previdência Complementar, que tem uma série de riscos que eu vou comentar daqui a pouco. Se não optar, vai ficar no regime dos 80%, apostando que esses 80% sejam perto de 80% do seu último contra-cheque. Só que esses 80%, esse valor é pago pelo Tesouro Nacional. Não tem a flutuação do mercado, não tem as oscilações no fundo de pensão. Agora, nós não vamos dizer para vocês, optem ou não optem. O que eu posso te dizer é isso. Se optar, é isso que acontece. Se não optar, é aquilo que acontece. Eu diria assim,
por todos os cálculos que a gente já fez, quem tiver mais de 30 anos, quem já tiver contribuído com 5 anos, vai ser muito dificilmente vantajoso trocar de regime. Agora, quem é da quarta geração, quem entrou depois, se não optar, o que acontece? Se não optar por ingressar na FUNPRESP, o que acontece? Bom, nada. Vai contribuir até o teto, como eu vou mostrar em detalhes, mas não vai ganhar nada além do teto. Como é que vai ter, então, a sua vida no futuro? Bom, ela tem duas opções. Ou ela vai gozar bastante a vida e quando se aposentar ganhar 4.390. Ou vai pegar parte do seu salário e vai economizar de algum jeito para depois ter algum valor a mais da aposentadoria. E esse economizar pode ser qualquer jeito. Pode ser previdência complementar no Banco do Brasil, na Sul América, no Bradesco, em qualquer lugar. Pode ser comprar imóvel, pode ser aplicar na Bolsa de Valores. Se as pessoas forem competentes para aplicar na Bolsa de Valores, talvez ganhe até muito mais dinheiro do que a FUNPRESP. Agora, se optar, o que acontece? Vai ter, além da sua contribuição, a contribuição do governo também. E todos os estudos que a gente fez até agora, não há jeito da pessoa com R$1 conseguir ter uma rentabilidade a longo prazo maior do que R$2. Porque se aderir, o governo vai pagar para ela também R$1. Então isso é uma coisa muito importante para pensar. Pode passar. Aqui é só o texto legal, vamos seguir, gente. Bom, agora vamos para os detalhes, para as pessoas entenderem, e assim a gente já vai encaminhando lá para o final. Quem opta é como fica, pode passar. Bom, o desconto. Ao contrário do que é hoje que eu digo, inclusive a terceira geração, que a pessoa paga 11% sobre o bruto, sobre tudo, com exceção daquelas parcelas com a qual a gente não contribui, como já disse. Aqui, quem optar, vai passar a contribuir com 11% até o valor do teto do regime geral. Portanto, hoje, valores de hoje, R$482. A gente paga de previdência, quem é, por exemplo, adjunto, que ganha salário de 9 mil e poucos reais, deve pagar de previdência algo em torno de 800, 900 reais. Eu, que sou associado, pago 1.700 alguma coisa. Então, na realidade, essa é a questão. Passará a pagar só isso. Para quem é da terceira, estou falando, né? Hoje paga 11% sobre tudo, vai passar a pagar 11% sobre isso aqui. Para quem é da quarta, paga só isso. O resto, que seria aquilo que ele pagaria se tivesse na geração anterior, aqueles 700, 800, 900 reais, ele vai ter que guardar de algum jeito se quiser ter alguma segurança no futuro, se não optar, evidentemente, de entrar para a FUNPRESP. Agora, se optar, o que vai acontecer? Ele vai pagar 11% até o bruto, e acima, até o teto, desculpa, e se vai pagar para a FUNPRESP um valor sobre o que excede o teto, só sobre o que excede o teto. Quanto é que é esse valor? Tem 3 alíquotas na FUNPRESP, 7,5%, 8% e 8,5%. Por todos os estudos que eu fiz, e que está tudo descrito aqui na cartilha, a melhor contribuição é 8,5%. Porque 8,5% é o que vai dar 17%, 8,5% teu e mais 8,5% do governo. E, portanto, vai aumentar o fundo. E vai aumentar o valor do que vai receber lá no final. Pode pagar 7,5% e 7% também. Aliás, 7,5% e 8%. Mas, por todos os estudos que estão aqui, essa pequena diferença de 1% não vale a pena de não ser pago. Então, se alguém for optar, já estou indo rapidamente, objetivamente, opte com 8% do que exceder o teto. E aqui um detalhe muito importante que está na letra mais verdinha embaixo. Poderá haver contribuição para benefícios extraordinários. O que significa isso? Isso é outra das diferenças importantes entre a aposentadoria da iniciativa privada e a aposentadoria do servidor público pela FUNPRESP. Na iniciativa privada, todos os fundos de previdência que existem hoje, eles não têm nenhum requisito de solidariedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa vai receber aquilo que ela colocar no fundo e aquilo que o fundo render. Aqui é diferente. Na FUNPRESP não é assim. Na FUNPRESP, parte do dinheiro que a gente coloca lá, ela é retirada da conta individual da pessoa e é colocada num fundo chamado Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, que serve para pagar benefícios extraordinários, que eu vou contar daqui a pouquinho o que são. Então pensem nisso. A FUNPRESP ele é um fundo de previdência privada, fechado, só para servidores públicos,
mas que ao contrário de todos os demais fundos que existem no Brasil, ele tem um elemento de solidariedade que vocês vão ver depois, é bastante importante. Pode passar. Esse regime de previdência complementar, ele é de contribuição definida. O que significa isso? Isso aqui mudou lá na reforma da época do Fernando Henrique. Quando se foi criada a Lei Complementar 108 de 2001, ela definiu que os fundos de previdência privada, não é só a FUNPRESP, qualquer um, deveriam ser preferencialmente de contribuição definida. Isso quer dizer o quê? Que antigamente existia o fundo de benefício definido, que eu ia lá no Banco do Brasil, em qualquer lugar, e dizer: eu quero, quando me aposentar, receber R$1.000, R$2.000, R$5.000. E aí o banco fazia uma conta que dizia quanto que era, tinha que pagar cada mês. Isso ia variando para garantir que lá um dia tu tivesse esse valor. Agora não é assim. Agora eles são de contribuição definida. Significa que a gente sabe quanto paga. 8,5% ou 17%, né, contando do governo, mas não sabe quanto recebe. Vai receber aquilo que o fundo tiver lá depois. Não há garantia de valor, há garantia só de contribuição. Isso é assim para qualquer fundo, não é a FUNPRESP. Com todos os fundos de previdência que tem no Brasil hoje. Pode passar. Quais são os benefícios? Bom, na realidade, quando a pessoa se aposenta, estou falando das aposentadorias da 4ª geração agora, tá? Ela vai receber 3 parcelas. São essas 3 que estão aí colocadas. Essa última aqui de baixo só vale para quem veio da 3ª geração. Para quem é da 4ª geração, são as 2 parcelas aqui. A primeira, que é o órgão que paga, que é a pergunta dele, que o órgão é a universidade, tanto é o governo. É o órgão que paga o teto. Então, para esse benefício aí de 4.390,24, o valor de hoje, né, isso é mudado todos os anos, é para isso que a gente contribuiu com 11% desse 4.390. Então, o órgão vai pagar isso. E isso é vitalício. A pessoa recebe isso vitaliciamente a partir da sua aposentadoria. Ela vai receber uma complementação. E ali, olha que eu escrevi, se houver. Por que se houver? Porque eu vou comentar daqui a pouco quanto que vai pagar o benefício complementar. E eu não estou aqui para vender ilusões para vocês. Tem algumas entidades sindicais que circulam por aí e fazem panfletos de uma cor vermelha, diferente dessa, que diz assim: não entre na FUNPRESP, não entre, porque isso é horrível, etc. e tal. Eu não venho dizer isso para vocês, eu venho dizer, a FUNPRESP, claramente eu estou dizendo o que ela é, e vou dizer mais ainda daqui a pouquinho. Mas eu não vou dizer para vocês, não entre, não entre, não entre, sem dizer nenhuma outra coisa em troca, porque isso para mim seria irresponsabilidade. É jogar o futuro dos colegas na lata do lixo, e isso nós não vamos fazer. Então eu não estou dizendo aqui que a FUNPRESP vai pagar valores maravilhosos. Inclusive eu vou dizer até algumas estimativas que a gente tem. Mas pode não ter nada. Se o fundo de pensão quebrar daqui até lá. Existe essa possibilidade? Sim, ela existe. Por isso, inclusive, os servidores têm que pensar muito bem como que eles vão cuidar da FUNPRESP também. Isso eu vou falar mais tarde. Só vou falar essa última parte rapidinho aqui, para quem for da 3ª geração e quiser optar. Porque daqui a pouco eu não vou falar mais disso, porque a corrupção vai ter acabado. Mas para ser honesto, para que todo mundo saiba que é verdade isso, para não dizerem depois: poxa, tu não me disse que eu podia optar e que eu ia ganhar um benefício especial. Eu vou dizer que vai ganhar um benefício especial quem optar, quem for da 3ª geração. O que é esse benefício especial? Pode passar. Pode passar. Ele é uma espécie de compensação do tempo que a pessoa pagou 11% sobre tudo, que é o que acontece na 3ª geração. Paga o mesmo que os da 2ª geração. E, obviamente, só vai receber o teto se ele optar de passar para a 4ª geração. Então, como é que é isso? Então, o governo se comprometeu, e a lei definiu isso, que o governo ia pagar um benefício especial para compensar esse tempo. Mas não pense que isso é um grande dinheiro, não. Pode passar. Passa. Ele é calculado dessa forma que está aqui embaixo. É a multiplicação entre a diferença da média de contribuição nesse período que ele contribuiu, multiplicado pelo fator de conversão, que é dado pelo tempo de conversão que ele fez sobre o tempo total. Pode passar. O TT depende do tempo, no nosso caso aqui, magistério superior são os 2 primeiros, 455 para homem, 13 vezes 35, 390 para mulher, 3 vezes 30. O último caso é só para BTT, né? Mulheres do BTT pagam 25 anos só. Pode passar. Então aí eu fiz um exercício, ó. Professor, homem, né, do magistério superior, contribuiu ali durante 6 anos, e o valor médio do salário dele é algo na casa de R$7.000. Vamos fazer a conta, 7.800, né? Vamos fazer a conta, está ali a diferença em relação ao teto, né?
multiplica isso pelo fator de conversão. O fator de conversão é 78 dividido por 455, porque é o tempo que ele contribuiu sobre o total, dá aquele valor lá. Então, além do teto, 4.390, a pessoa vai ganhar mais perto de R$600. Então, não é nenhum grande dinheiro. Não acho que é um benefício maravilhoso. Faça. Para a mulher é um pouco mais, né? Porque o tempo de contribuição dela é menor, então o fator de conversão é maior, portanto ela ganhará um pouquinho mais do que o homem, porque ela contribuiu proporcionalmente um tempo maior do que o homem. Isso significa que é um pequeno valor a mais para quem optar, mas eu estou aqui, claro, transparentemente mostrando que isso existe também. Pode passar. Só que não pensem que isso é uma coisa maravilhosa, né? Tem alguns comentários aí. Ele é pago enquanto durar o benefício da lei, né? Ele não tem relação com o vencimento da atividade, então ele pode, com o tempo, ser diminuído, porque ele vai ser reajustado só pelo INPC. De qualquer maneira, a opção ela é irretratável e irrevogável. Mas, está aqui. Quem quiser optar, saiba que terá também esse benefício especial. Pode passar. Agora vamos falar mesmo da última parte desse seminário, que é o benefício complementar, a FUNPRESP e o que receberá as pessoas no fundo de pensão. Bom, como é que funciona o benefício complementar? Como é que se calcula benefício complementar? Eu vou falar livremente, a gente vai seguindo as lâminas aí para a gente ser um pouquinho mais rápido. Como eu disse, é um regime de contribuição definido. A gente sabe quanto paga, mas não sabe quanto recebe. E ele é um pecúlio, ele não é uma aposentadoria. Na realidade, todo mundo diz que plano de previdência privada é aposentadoria, mas não é. Era quando era benefício definido, agora não é mais. O que é na realidade? É um pecúlio. Então funciona mais ou menos assim. A pessoa vai lá todo mês e vai colocar dinheiro na FUNPRESP. Ela coloca 8,5% do que recebe o teto, o governo coloca 8,5% também. Aliás, a pessoa pode colocar 9, 10, 11, não tem problema. Só que o governo só vai até 8,5%. Então, se colocar mais do que 8,5%, o governo coloca só 8,5%. O que acontece com esse dinheiro que é colocado lá? Na realidade, vocês vão criar uma conta única da pessoa, conta individual, desculpe, da pessoa. E essa conta individual é o dinheiro que vocês acumularam no fundo. Só que esse dinheiro não é calculado em reais. Ele é calculado em cotas do plano. Então imaginem hoje. Hoje, a FUNPRESP está recebendo por mês cerca de 3 milhões de reais. Hoje, desde hoje. 1,5 milhão dos servidores, 1,5 milhão do governo. Ela já tem mais ou menos acumulado lá uns 30 milhões de reais, uns 50 milhões de reais mais ou menos. Vamos imaginar que sejam 50 milhões de reais e que sejam 5 mil servidores que aderiram. Um pouco menos que isso, mas só para fazer a conta para ficar mais fácil. Significa que o fundo tem 50 milhões de reais e que tem 5 mil pessoas que fazem parte dele. Então, dividindo um pelo outro, dá 10 mil reais por pessoa. Significa que a pessoa tem uma cota, a cota do plano vale 10 mil reais. E cada vez que eu boto dinheiro lá, todos os dias, esse dinheiro que eu coloco, ele é calculado quantas cotas do plano ele corresponde. Então, na realidade, a cota do plano no dia, que é isso que eu falei, dividir o total do dinheiro que tem lá, pelo número de pessoas, dá o valor de uma cota. E eu vou colocar dinheiro e esse dinheiro é convertido em número de cotas que eu tenho direito lá. É como se fosse um grande condomínio. Então, ao final dos 35 anos, eu acumulei um certo número de cotas do plano. E que vai variar dependendo do quê? Dependendo de quanto dinheiro eu botei, ou seja, quantas cotas eu tenho, e também de quanto vale uma cota do plano. Portanto, se o plano for um plano muito rentável, que vale bastante, eu vou ganhar. Se o fundo não rentabilizar muito ao longo dos 30 anos, eu vou perder, é óbvio. Né? Então depende. Por isso que colocar mais é melhor do que colocar menos. Quanto mais dinheiro eu colocar, mais cotas do plano eu vou ter na hora de me aposentar. Segundo, é bom que o fundo renda bem. E quanto mais o fundo render, melhor vai ser para mim também, porque o valor do número de cotas que eu tenho é maior em número de reais na hora da aposentadoria. Só que pense no seguinte, não é uma aposentadoria, é uma repartição do dinheiro que eu tenho dentro do fundo. Portanto, eu também sou solidariamente agente desse fundo aí. Eu quero que o fundo vá bem, e se ele for bem, eu vou bem. Só que o fundo também vai pagar todas as despesas do plano, evidentemente. Chegou o dia da aposentadoria. E aí a FUNPRESP, inclusive, ela é muito boa para ela isso. Porque ela não precisa fazer nenhum procedimento burocrático. Ela vai pagar a aposentadoria para vocês no dia que o governo pagar a parte dele, aquela
o teto do regime geral pago pelo Tesouro Nacional. Então, no dia que você receber a aposentadoria do governo, o governo que tem que fazer perícia, se tiver que fazer, enfim. No dia que chegar lá na FUNPRESP com a certidão do governo de que está aposentado, ela vai calcular a sua aposentadoria. Como é que ela calcula a sua aposentadoria? Tudo está escrito aqui, cálculos, fórmulas, etc. Eu não vou entrar nesses detalhes para não perder muito tempo. Mas funciona mais ou menos assim. A pessoa chega lá e a FUNPRESP vai olhar. Quantas cotas do plano você tem? X. O valor da cota hoje é tanto, então, portanto, você tem direito a tanto. Vamos fazer uma conta aí. R$1 milhão. Diga. R$1 milhão. Aí ela vai fazer o seguinte. Beleza, você tem R$1 milhão aqui. Eu vou começar a pagar para você mês que vem. Quanto que eu vou pagar? Depende. Depende de quanto tempo eu vou gastar esse teu dinheiro. Você tem R$1 milhão para gastar, só isso. É claro que isso vai ser reajustado mês a mês, pelo valor da cota do plano e tal. Mas você tem R$1 milhão para receber. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a tabela de mortalidade da pessoa, do IBGE. Vão olhar lá. Você tem 68 anos, digamos. Olhando aqui, você é mulher, tal, no Rio Grande do Sul, etc. Sua morte vai acontecer com 74. Então você tem 6 anos para receber. Aí, isso aí não é nenhuma coisa mórbida, porque eles têm que calcular de algum jeito para saber de quanto tempo vão pagar para você o valor que você tem lá. Então eles fazem com isso mesmo, pela tabela de mortalidade. Aí olha lá, 6 anos. Pega 6 anos, dá 13 vezes 6, né, 78, divide aquele 1 milhão que você tem por 78, e esse é o valor da primeira parcela. E assim vai indo. Até que chega o dia lá. 6 anos depois, você vai morrer. Mas aconteceu que você não morreu, que bom. O que acontece então? Aqui, outra diferença importante. Na iniciativa privada, no plano qualquer de previdência, quando acabar o dinheiro, acabou o dinheiro. Acabou. Eles dão boa noite para você e acabou. Você pegou todo o dinheiro que tinha. Na FUNPRESP seria assim também, se não tivesse sido criado na lei aquele elemento de solidariedade que eu falei antes lá. Parte do dinheiro que você colocou, ele é retirado para um fundo, que é o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários. E um dos benefícios extraordinários é chamado de benefício de sobrevivência. O cidadão era para ter morrido naquele dia lá, ele não morreu, ele sobreviveu, então ele vai ter direito a receber um benefício de sobrevivência que não é mais pago por ele, diretamente. É pago por aquele fundo que todo mundo contribuiu. Então o fundo vai pagando vitaliciamente. Isso é uma coisa muito importante. Só tem na FUNPRESP, que não existe uma previdência privada qualquer. A pessoa vai receber vitaliciamente o benefício de sobrevivência. Calma. O benefício de sobrevivência vai ser pago vitaliciamente. Só que ele tem um elemento de pedágio, que afinal você devia ter morrido, não morreu, né? Então você vai ganhar 20% a menos. Tem um pedágio lá, faz uma conta de 20% a menos, que afinal é meio moribundo, né? Já passou do limite da estatística da morte, então pode ganhar menos 20%. Claro que isso é cruel, mas de qualquer maneira, ainda é uma forma de receber um benefício para toda a vida. Se morrer antes, ou se ficar doente antes de se aposentar, e tiver que se aposentar por invalidez. A invalidez e a pensão, o dinheiro é pago para os beneficiários, a pensão e a invalidez é paga também por esse fundo aí. Então esse fundo cobre aposentadoria por invalidez e cobre pensão. E é muito importante, tem uma conta lá, que está tudo aí na cartilha, que tem um número que é N dividido por 8,5, que é o valor da contribuição. Então se a pessoa contribuiu com 8,5, 8,5 por 8,5 dá 1. Então dá o valor integral para a aposentadoria por invalidez e para a pensão. Integral em relação àquele que ele receberia normalmente. Se for 7,5 ou 8, já tem um desconto aí. Por isso que não vale a pena contribuir com menos do que 8,5. Mulheres. Pense assim, friamente. Qualquer plano de previdência na rua é assim. A mulher contribui com menos tempo. Ela paga 30 anos, o homem 35. Então, rigorosamente falando, na hora de fazer a conta do fundo final lá, ela, mesmo tendo se aposentado no tempo certo, 30 anos, ela tem contribuição 17% menor que a do homem. O homem contribuirá 35% para se aposentar. Isso não é justo. E até porque a sociedade definiu que as mulheres se aposentariam antes. Por
várias razões que a gente sabe, questão de filhos, etc. Então, o que tem na FUNPRESP que é também um elemento de solidariedade importante? Existe um negócio chamado aporte extraordinário de aposentadoria normal, que é a mulher vai receber, na hora de fazer a conta do valor da parcela que ela tem para receber,